questões históricas. Tel é o único lugar que uma definição de um monte artificial que só tem em Israel, não tem em outros países. Por que não tem? Porque só aqui teve tantas conquistas, tantas destruições, e tantas conquistas e tantas destruições. Uma cidade construída na base, destruída com o tempo, enche de areia, enche de barro. E em cima, quando vão construir como que é um lugar estratégico, como disse o pastor, entrada do vale, quem passava nesse vale, nós vamos subir em cima, dá para ver quase todo o vale. Dá para ver quem passa, quem não passa, quem chega, quem não chega. E constrói mais uma cidade, que outra vez é destruída, ou por terremoto, ou por batalhas, não importa, que outra vez é coberta e outra vez, então vai outra vez subindo uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e como só tem em Israel, passa a ter um nome hebraico chamado Tel, Tel Megiddo, o monte arqueológico de Megiddo, ok? Isso. Agora, em questões só históricas, nesse mesmo vale, bom, tiraram uma mais. Não, já que não. Eu ia usar esse, já que eles ficaram por aí. Esse é mais bonito. Esse é mais bonito. Cadê a caneta? Ou a caneta mágica. Ok. E por que não dá para passar para frente? Por causa do Mediterrâneo chega aos pés dessa montanha, ou pelo menos chegar. Hoje dá para dar a volta com estradas modernas. Antigamente não dava para chegar, porque o mar chegava ao pé desse monte, o chamado Monte Carmelo. Então o que tinha que fazer? Tinha que dar a volta. Agora no que vão dar a volta? Vão dar a volta numa, podemos dizer até falha, mas num vale que existia aqui. Esse é o vale, o chamado então o Vale de Amargedon. O Vale de Jezreel, como que eu disse na verdade, chama-se o Vale de Jezreel. Ou seja, chegava por esse lado, havia mares aqui, dava a volta e daqui se decidia ou ia em direção à Mesopotâmia naqueles tempos, Síria, Assíria, depende da época, da Pérsia, depende da época. Essa área muitas vezes muda de nome por ser mais um lugar. Ou se não, se ia em direção depois ao Líbano, a Europa, a Turquia, a Europa. Daqui se decidia para onde se ia. Ok? Esse vale também, como que muitos dos exércitos, como disse o pastor, vão se encontrar em algum lugar. Eles têm que se chocar, não era exército de hoje, tanque vem para cá, entra, sobe o monte, não desce o monte, tem aquelas vigas, tem que ter um lugar plano. Onde que é, não ser a costa, mas onde que é um lugar plano, onde que tem essa passagem, o único lugar que dá para se chocar, entre outros, é dentro do vale, o Vale de Amargedon, o Vale de Jezreel naqueles tempos. Ok? Muitas dessas batalhas bíblicas acontecem no vale. Como Gideão, que nós vamos ver depois. Por exemplo, Baraque e Devorá contra Sisera. Não só naqueles tempos, mas também nos tempos modernos, na Primeira Guerra Mundial, uma grande batalha que acontece entre os britânicos que vão conquistar a terra, entre os otomanos que eram do poderio naqueles tempos deles, estamos falando mais ou menos de 1917. Ele vai conquistar numa batalha, ele vai ganhar a batalha, o inglês vai expulsar daqui desse vale os otomanos e no final de contas de toda a Terra Santa vai ficar com o que se chama o mandato britânico. E por causa dessa batalha ele recebe um título de Sir. Vai receber o título, vai ser condecorado e vai ser chamado Sir Allenby, que era o nome dele, de Amargedon, por causa do nome do lugar. Como foi tantas batalhas na hora de escrever o Apocalipse, então vai dizer, peraí, se aconteceu tantas batalhas, questões históricas, o escritor ele vai dizer, tantas batalhas bíblicas, tantas batalhas que acontecem nesse lugar, onde vai ser a próxima batalha bíblica? Faz a lógica, vai ser nesse vale. Ele vai chamar, da onde que começa com o nome mais famoso, a cidade mais famosa que era nesse lugar? Megiddo, fortificada pelo rei Salomão, por exemplo, aparece na Bíblia, junto com Gezer, junto com Hatzor. Hatzor no norte, Gezer no sul, Megiddo, uma cidade importante, mais ou menos no meio do país. Mas, é aqui. Megiddo, Har Megiddo, vem ser Hamar Gedon no final das contas. Primeiro, quem queria perguntar? Quem perguntou? Sobre o período, mais ou menos o período que acontecem essas batalhas. Nos tempos que voltam os israelitas do cativeiro do Egito, e quando vão conquistar a cidade, vão conquistar o país, vão dividir em tribos, e cada tribo agora já tem não
seu líder, mas sim com a necessidade, vão se formar os juízes. Nós vamos falar daqui a pouquinho os juízes, mas estamos falando mais ou menos 1200, 1300 depois antes de Cristo. Okay? Dá para se entender que nós estamos nessa parte aqui, onde tem montanhas, daquela lá do resto dos fins das montanhas do Monte do Carmelo, e um vale na nossa frente. Agora, hoje em dia, ainda, para ninguém vir passar aquela estrada no meio do vale, ou se não no meio do vale, muitas das estradas também fazem beira esse mesmo vale, onde nós estamos entrando. Ou seja, Megiddo é um lugar onde que, imagina, em vez da porta, mas sim estradas, não tantas, mas ao redor, e principais que cortam o vale. Você fica na entrada, você pode ver quem vem, quem não vem. Você pode cobrar imposto, você pode não cobrar imposto, as pessoas vão saber onde que está na entrada desse mesmo vale e fica mais fácil. É um lugar muito estratégico naqueles tempos. Começa já se fala de Megiddo, como já diz o pastor, nos tempos canaanitas, ou seja, 1800 anos, 2000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de Cristo. Já se sabe, já se ouve que existia uma cidade nesse mesmo lugar. Passa-se tempo, é destruído. Eu não sei se vocês perceberam na hora de entrar que já existia uma outra entrada, uma outra escada na hora de entrar. Essas daqui são só de mais ou menos 1500 anos atrás, até 1100 anos atrás. Perdão, 1500 anos antes de Cristo, até mais ou menos 1100 anos antes de Cristo, que se chama época do bronze, a época da bronze. Mas é uma coisa muito interessante essa mesma entrada. Era o portão da cidade. Okay? Onde que está a madeira para baixo é restauração. Da madeira para cima, perdão, da madeira para baixo é o verdadeiro, da madeira para cima é restauração. Também quando nós formos, por exemplo, em Massada, é a mesma coisa. É uma linha preta, vai estar, embaixo é o verdadeiro, em cima é a restauração. Na hora de entrar, vou ver que a entrada é reta, é só entrar e fechar. Geralmente se fechavam as portas no fim do dia para que ninguém viesse, e quem não viesse, sem convidado, não convidado. Mas muitas vezes vão dizer a Bíblia que as pessoas importantes ficavam aonde? Em que parte da cidade? Na porta. Os juízes da cidade, onde que ficavam? Na porta. Agora, eles têm que ficar na porta, vão ficar onde na porta? Tem que sentar, não é ficar esperando, o telefone já vem, eu fico esperando. Tinham por isso essas entradas aqui que nós podemos entrar. Geralmente, onde que fazia o julgamento? Fazia na entrada da cidade. Uma entrada bem típica daqueles tempos. Ok? Nós vamos ver agora que tem uma grande diferença entre um e outro. As primeiras escavações arqueológicas que se fizeram em Israel, eu imagino que no mundo, foram organizadas. Chegavam lá, tiravam um montão de terra, jogavam. Agora vamos lembrar como um sanduíche, né? Você faz escavação, você joga, você está tirando uma camada, e depois quando você vai querer fazer outra vez escavação, você não sabe de que período era, que período não era. Pera aí, mas era desse, era daquele? Onde que está aquela camada? Como se sabe que é do período, aliás? Pelos achados que se acha naquela mesma camada. Tem talhas e pratos e outros utensílios que pertencem a uma camada, uns que são assim, outros que a talha é mais redonda. Cada período tem a sua característica, como se faziam cerâmica, como se faziam outras coisas. Ou seja, hoje em dia, como se faz, já não se destrói e acabou, porque não dá para reconstruir os lugares. Quando você quiser depois fazer em outros lugares de escavação, você não vai saber. Você tirou a primeira e não vai ter a segunda e a terceira. Ninguém vai saber a data agora, ninguém vai saber o que acontece. Hoje se faz mais ou menos um quadrado, começa a se escavar no começo, naquele mesmo lugar, para baixo. E aí vão detalhando e vão sabendo, e o que encontram naquela área, já sabem hipóteses de uma maneira. Na hora que vão fazer a escavação do outro lado, já sabem a mesma época, mesmo não pode ser que não no mesmo nível, mas da mesma época. E hoje é um pouquinho mais organizado as escavações. Agora, a porta dos tempos da bronze, lá embaixo. Então, quanto? 2 metros, 3 metros de altura. Só para entender um pouquinho o que é um hotel também. Nós estamos numa outra época.
mais ou menos 900 mil anos antes de Cristo. Ou seja, uma diferença de às vezes entre 400, 500 e 100 anos, numa diferença de altura de quanto? De quase nada, de 2 metros. Ou seja, um em cima do outro. E muda muito o estilo da cidade. Mais ou menos 1000 antes de Cristo, o rei Salomão. Tem uma discussão entre os arqueólogos se foi o rei Salomão que fortificou. Não foi o rei Salomão, não faz mal. Isso é menos importante para a gente. Ou seja, na hora de fortificar, então depois tem a entrada da cidade, mas agora você precisa passar. Você precisa passar agora por como uma mini fortaleza na hora de entrar. E o que dificulta muito mais a entrada das pessoas, porque foi uma cidade que depois foi fortificada. Okay? Já muda o estilo da cidade, já muda o propósito do portão. Antigamente era um portão aberto e elas faziam, hoje em dia se faz dentro da cidade e o portão já é protegido naquele mesmo lugar. Nós estamos aqui no Vale de Jezreel, ou Vale de Jezreel. Aqui é um posto avançado dentro da Via Maris. A Via Maris ela sai do Egito, ela passa por Alexandria, ela sobe pelo sul de Israel, por Asquelon, por Asdod, por Gaza. E antes dela chegar no Monte Carmelo, ela faz uma curva para a direita, para quem vai tanto para o continente, para a parte asiática, quanto para a parte da Turquia, da Europa. E ela é obrigada a passar nesse lugar, onde está agora a Fortaleza de Megiddo. A Fortaleza de Megiddo é um tel formado por várias camadas e várias civilizações destruídas. É um lugar fabuloso, a gente consegue contar aqui em torno de 27 camadas, de 27 civilizações, uma em cima da outra, cada uma com a sua história. A história de vários acontecimentos bíblicos estão aqui, né? Josué conquista esse local, o rei Josias comete o erro de lutar contra Neco aqui nessa região, várias outras coisas acontecem aqui. O túnel que Acás faz para a gente chegar na água. Então é um lugar muito importante para entender a história bíblica. Mas a coisa mais importante que a gente tem nesse local para entender é a Batalha do Armagedon. Que quando o Apocalipse fala sobre a Batalha do Armagedon, o local é esse aqui. Então acompanhe a gente nessa visita para você dar uma olhada no que a gente tem aqui. Há uma briga entre dois arqueólogos se aqui é estábulo ou não. O que mostra para a gente que aqui é estábulo é o coxo, o estilo de coxo, que está bem na altura do cavalo, que o cavalo pode ficar em pé e comer aqui. A importância de ter cavalos aqui qual é? É que você põe rápido o exército empurrando o norte, o mal que vem do norte, para cima. O manancial da água ficava fora da cidade, do outro lado. Mas nos dias de paz não tinha problema. E se chegavam os inimigos e descobriam o manancial, que fechavam as águas, a cidade ficava sem água, acabou a vida, sim ou não? Então, pouquinho depois da época do rei Salomão, poucos anos depois, o rei israelita que reinou aqui, ele fez um negócio interessante. No primeiro lugar, ele mudou o muro da cidade onde ficava e colocou o manancial dentro dos muros. Quer dizer que os muros foram levados um pouquinho mais para lá, para deixar dentro da cidade o manancial. Além disso, você pode ver isso aqui. Os muros estavam aqui, mas o manancial estava aqui. Dias de paz, pode sair fora da cidade, trazer as águas, não tem problema. Mas guerra, então o que eles fizeram? Eles moveram aqui, colocaram aqui outro muro e o manancial ficou já dentro da cidade. Mas temos que algum jeito para levar as águas à cidade. E aí está aquela grande obra daqueles dias. Eles começaram a fazer um túnel que nós vamos passar de quase 300 metros, pouquinho menos. Tem alguém aqui que está a sofrer de claustrofobia? Não? Perfeito. E o túnel é isto aqui. As águas, atenção, as águas chegavam por o túnel aqui, lá embaixo, dentro da cidade, e os habitantes da cidade que precisavam só um balde se chama, uma soga
e tirar uma corda e tirar a água. Não tem problema de ficar desprotegidos, porque estão dentro da cidade amuralhada, protegidos. Então, que obra, que interessante, mas temos que tomar em conta que há 3.000 anos atrás não existia a tecnologia que existe hoje. E você tem que imaginar, depois de passar por aquele túnel até chegar ao lugar original onde brotavam as águas do manancial, imaginar como eles fizeram para fazer na montanha um túnel de quase 200 a 300 metros. Às vezes, no inverno, não está permitido fazer esta visita. Por quê? Porque se está a chover, todo fica inundado e o túnel, as águas chegam até aqui. Às vezes eles fecham no lugar. Então, família, você pode imaginar os obreiros, aqueles trabalhando com um martelo e aquele negocinho aí para quebrar a rocha. Cincel, sim, para poder fazer este túnel. Não é como hoje, pegamos aqueles negócios, 1 hora, 5 horas, o túnel já está pronto. E qual a altura média do... A altura do quê? Não vou falar nada, você vai descer isso, você vai ver o que é isso. Você vai passar arrastado. Não, agachada nada, a altura é mais um pouquinho que quase 2 metros. Quase 2 metros. Não vai pisar água, não vai se molhar, não vai bater a cabeça na rocha do túnel, nada. Mas família, o interessante é, na hora de descer e sair do outro lado, é pensar dessa obra, 3.000 anos atrás, sem ter toda a tecnologia que temos hoje. Está claro, sim? O manancial ficava fora, fizeram o túnel, colocaram os muros um pouquinho mais para proteger do manancial, então o manancial ficou dentro da cidade e o túnel trouxe as águas até aquele lugar que na hora de ter muita água, aquela lei de gravidão se diz? Gravidade? De gravidade, sim, como se diz? Gravidez. Gravidade. De gravidade. Gravidez é outra coisa, sim? Aquela lei de gravidade elevava as águas aqui e eles com baldes pegavam as águas. Por favor, vamos começar a descer. Pessoal, nós estamos aqui dentro do túnel chamado Túnel de Ezequias, que é o túnel que vem aqui da fortaleza de Megiddo, no Terno Megiddo, e vai até o manancial de água, e nós vamos cruzar aqui uns 80 metros aqui, dentro de uma pedra que foi toda escavada e furada num cinzel, para chegar até o manancial de água, que é o que dava vida a essa fortaleza aqui. Vem com a gente.